Teologia da Reforma Protestante. Estamos falando sobre o batismo e batismo infantil na teologia dos reformadores. Agora vamos fazer uma leitura de um artigo para retratar a vida de um dos cristãos que ele era perseguido tanto pela Igreja Católica como pela Igreja Reformada por ele defender que o batismo infantil ele estava errado e que as pessoas ao crescerem, quando chegasse na igreja desses pastores, um deles que nós vamos falar hoje, né, Baltazar Rubem Maia, ao chegar na igreja deles, o que eles faziam? Eles rebatizavam tanto os membros da Igreja Católica quanto das igrejas reformadas. Essa era uma questão que já vinha há pelo menos 1700 anos na história da igreja, né? A questão do batismo infantil. E esses cristãos anabatistas, eles sofreram uma perseguição tremenda no período da Reforma. Esse artigo que eu vou ler, eu indico ele, é do livro A História dos Anabatistas, uma introdução ao anabatismo do século XVI. E é importante nós conhecermos essa parte da história, principalmente nas Assembleias de Deus. Por quê? As Assembleias de Deus, junto com outras igrejas, como igrejas batistas, as igrejas evangélicas, elas são oriundas desse movimento anabatista, porque até hoje nós fazemos o que os anabatistas faziam, ou seja, não batizamos criança e quando chega um adulto em nossas igrejas que foi batizado quando criança, nós rebatizamos, né? Então eles eram chamados de rebatizadores e nós também somos chamados hoje de rebatizadores, porque rebatizamos os que foram batizados quando criança. Pois bem, a história que eu vou contar hoje é de um homem chamado Baltazar Rubem Maia, né? Baltazar Rubem Maia, ele viveu de 1485 a 1528, viveu no período da Reforma. Eu extraí alguns textos desse livro de história dos anabatistas para nós podermos analisar. E eu nomeio esse artigo como Os Verdadeiros Cristãos Reformadores. Primeiramente, explicar esse título. Reformadores porque eles queriam reformar a igreja, vamos dizer, ter uma reforma no cristianismo no mundo, tá bom? Eu não concordo com aqueles que falam de reformar a Igreja Católica. A Igreja Católica ela é a Babilônia apocalíptica, ela não tem como ser reformada, não tem como ser mudada. Esses anabatistas, na verdade, eles nunca pertenceram à Igreja Católica, tá bom? Tem historiadores, como o historiador Daniel Rubens, que ele é membro da Academia Francesa de Letras, muito respeitado. Ele fala que os anabatistas existiam na Europa muito antes de Lutero e que depois da reforma luterana, reforma protestante, eles acabaram se aproximando e tentando, vamos dizer, fugir daquela obscuridade que eles viviam, sendo perseguidos pela Igreja Católica. Então, reformadores aqui, porque esses anabatistas, eles queriam uma reforma na doutrina cristã, não era na Igreja Católica específica. Então eu chamei de os verdadeiros cristãos reformadores. O primeiro exemplo que nós vamos iniciar aqui é de um homem que ele vai exatamente debater como reformador, né, que era Zwinglio, e tentar, vamos dizer, mudar mais doutrinas, tentar que ele abandonasse mais doutrinas da Babilônia apocalíptica. Infelizmente, não conseguiu, mas vamos ver a história desse primeiro homem. Os verdadeiros cristãos reformadores. Nosso primeiro a ser estudado, Baltazar Rubem Maia. Sem dúvida alguma, o Dr. Baltazar Rubem Maia foi uma das estrelas mais brilhantes no firmamento anabatista. Ele foi um teólogo criativo, bem instruído na teologia escolástica e na patrística. Tanto sua língua eloquente quanto sua pena prolífica foram postos a serviço da fé, o que finalmente lhe custou a vida. Ele foi o Simão Pedro dos primeiros discípulos anabatistas. Impetuoso e franco, aos 45 anos de idade se tornou anabatista,
A transigência e a negação ofuscaram seu testemunho, outrora esplêndido. Entretanto, seu arrependimento conduziu a uma fé renovada e a uma morte corajosa. A morte de Rubem Maia lembra-nos sua expressão mais conhecida: a verdade é mortal. Frase de Baltazar Rubem Maia. Este capítulo, e até certo ponto todo o livro, é uma vindicação dessa frase. Então esse trecho foi extraído da página 79 do livro A História dos Anabatistas. Bom, aqui eu disse que o artigo diz que ele se converteu, né, ou adotou o anabatismo. Por quê? Porque antes ele era católico, mas quando ele conheceu a fé anabatista, ele começou a defender, né, que o batismo infantil estava errado e começou a defender outras doutrinas também, diferentes, claro, da Igreja Católica, como a doutrina do livre-arbítrio e da predestinação que a Babilônia apocalíptica tinha adotado, sempre lembrando que essa doutrina nasceu na Igreja Católica, nasceu na Babilônia apocalíptica. A Igreja Cristã nunca pregou essa doutrina, essa é uma verdade, e os anabatistas também não pregavam essa doutrina. Prosseguindo na leitura do livro, eu separei na página 81, pouco tempo depois, Baltazar se tornou o doutor Baltazar Rubem Maia, após concluir o doutorado em teologia em 29 de setembro de 1512. Então veja, nesse momento ele ainda era um católico, estudava no catolicismo, ele ainda vai se converter ao cristianismo. E observe isso também, ainda é antes de Lutero. Mas tudo isso estava destinado a mudar, embora em 1522 provavelmente tal mudança não fosse evidente para ninguém, exceto para Rubem Maia. Esse foi um ano decisivo para ele. Algum tempo antes, talvez em seus primeiros dias de Val-d'Uc, ele começara a estudar as Escrituras no seminário, né? Prestando especial atenção às epístolas paulinas. Em junho de 1522, ele viajou para Basileia, onde conheceu Gladian, o antigo mestre de Grebel e Erasmo. Grebel foi um anabatista também, né? Então ele conheceu um antigo mestre de um anabatista, e Erasmo era um católico, mas era um católico que ele, por exemplo, negava a doutrina da predestinação, ele via que isso era heresia, né? Então era uma pessoa também mais próximo da visão anabatista. Prossegue o artigo. Após visitar outras cidades suíças e notar o progresso da reforma, ele voltou a Val-d'Uc. Ali se dedicou mais do que nunca ao estudo do Novo Testamento, o qual se converteu cada vez mais na fonte de sua teologia. Bom, então o culto católico eram todos rituais que as pessoas eram obrigadas a reproduzir, e havia uma cartilha de teologia que as pessoas tinham que seguir aquela cartilha. Então o indivíduo tinha que ser bem esclarecido para ele poder olhar para aquela cartilha que a Igreja Católica dava e questionar todas as coisas que estavam sendo ensinadas ali, tá bom? E esse vai ser um dos homens, Rubem Maia vai ser um dos homens que vai se destacar nesse período.